Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos falar de como vencer a tentação, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Muitas vezes passamos por situações em nossas vidas onde somos tentados pelo inimigo de nossas almas. E quando a tentação vem, precisamos estar preparados para enfrentá-la e vencê-la. Por isso, hoje te convido mais uma vez para ouvir a palavra que Deus preparou para o nosso coração e aprender a resistir à tentação, seguindo o exemplo de Jesus. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. Frequentemente, Deus tem colocado o seu povo em determinadas situações, a fim de provar a fé daqueles que verdadeiramente servem a Ele. As provações de Deus em nossas vidas servem para nos aproximar cada vez mais de Sua presença, nos tornando pessoas mais fortes na fé, na esperança e no amor. E revelam a sua fidelidade para conosco, até nos momentos mais difíceis que passamos. Por outro lado, Satanás tenta a nossa vida com a finalidade de nos afastar da presença de Deus. Ser tentado ou sofrer algum tipo de tentação não é pecado. O pecado está no ceder à tentação. Muitos cristãos que estão começando na fé agora acham que por ter sofrido algum tipo de tentação está em pecado diante de Deus. Mas não é assim que acontece. Você só vai pecar se você ceder a ela, ou seja, não resistir à tentação e praticar o ato. O comportamento adequado quando passamos por algum tipo de tentação ou adversidade é ter grande gozo, que não é uma reação emocional, mas uma avaliação inteligente e deliberada da situação de acordo com a perspectiva de Deus, encarando as tentações como forma de crescimento moral e espiritual. Jesus, como todos nós, também foi tentado de todas as maneiras e sabe exatamente o que se passa com a nossa vida quando estamos sendo tentados. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vemos nesta passagem que Jesus Cristo também foi tentado, quando veio em carne aqui na terra. Então, você pode pensar da seguinte maneira: Jesus não cedeu à tentação e não pecou porque Ele é Deus. Eu sou ser humano e tenho minhas fraquezas. Mas a grande realidade é que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio 100% Deus e 100% homem. E estava sujeito às mesmas tentações que eu e você. Mas Ele escolheu obedecer ao Pai e nos deixou um grande exemplo, que nós também podemos vencer todo o tipo de tentação e pecado quando escolhemos obedecer a Deus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne como a primeira tentativa, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após um período de jejum. Em outras palavras, ele disse: é justo o Filho de Deus passar fome? Mas Jesus venceu o tentador com a seguinte resposta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus usou as Escrituras, a palavra de Deus, citando o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 ao 3, em resposta a Satanás. Veja o que está escrito. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O inimigo percebe que Jesus usou a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus. Veja o que ele disse. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvida sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Basicamente, o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas pessoas abrem a boca e falam: se eu sou homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Ou muitas vezes as pessoas sabem que se tomarem tal decisão estarão correndo grande perigo, mas mesmo assim dizem: sou homem de Deus e Deus vai me livrar. Mas lembre-se que não foi assim que Jesus nos ensinou. Se você sabe que estará correndo algum perigo, se for por um caminho perigoso, não vá. Ou se tomar alguma decisão, sabendo que duras consequências virão, não faça isso. Um verdadeiro homem de Deus é sábio e nunca vai tentar a Deus tomando tais decisões. Veja o que Jesus disse em resposta a Satanás. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja que Satanás faz a terceira tentativa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora, na tentativa final, Satanás queria que Jesus abandonasse a Deus, mostrando as coisas que o mundo oferece. Mas, no mesmo instante, Jesus repreendeu a Satanás
e venceu aquela tentação no deserto. Veja o que ele disse. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja que em todo o momento Jesus usou a palavra de Deus para vencer a Satanás. Mas ele também viveu uma vida de obediência, oração e jejum. E todas essas coisas são necessárias para que eu e você consiga vencer a tentação. Pois se você não viver dessa maneira, dificilmente conseguirá escapar da tentação. E lembre-se que Satanás tentará distorcer as escrituras sagradas para fazer você cair em tentação, dentre inúmeras outras coisas que ele tentará contra a sua vida. Então vigie e procure conhecer a Bíblia de capa a capa para não ser enganado. Não se engane com o inimigo. Satanás conhece a fraqueza do ser humano e é aí onde ele vai lançar a tentação sobre a sua vida para fazer você cair em tentação e pecar e se afastar assim da presença de Deus. Pois ele sabe que enquanto você estiver na presença de Deus, você vai estar guardado e protegido por Deus. Mas no momento em que você der brecha para o inimigo e cair no laço ou na tentação, Satanás sabe que vai ter a total liberdade para destruir a sua vida, colocando em sua mente que você pecou, lhe fazendo acreditar que não tem mais jeito e que você não vai conseguir se levantar. E a vergonha e o peso da consciência vão ser um dos motivos para você se afastar cada vez mais dos irmãos, dos amigos em Cristo, da igreja, ou seja, tudo aquilo que te aproxima de Deus. Por isso é necessário que você feche todas as brechas, cortando o mal pela raiz. Tudo aquilo que lhe afasta de Deus e que você se sente tentado, seja ela uma amizade que não agrada a Deus, uma pessoa que lhe influencia a fazer coisas que vão entristecer o Espírito Santo, ou um objeto. Enfim, se você suspeitar de algo, evite. Pois antes de acontecer, Deus nos alerta e nos mostra um escape. Por isso, não endureça o seu coração e ouça a voz de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.